E como eu anunciei ontem aqui no programa, nós vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo. O que é a Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo, gente, ela foi aprovada em 2022, com o objetivo de ações emergenciais destinadas ao setor cultural em decorrência da pandemia do Covid-19. Os recursos financeiros são oriundos do Fundo Setorial de Audiovisual e do superávit do Fundo Nacional de Cultura, FNC. Para quem foi prejudicado na pandemia, só pode participar quem já atuava antes da pandemia. Então a gente vai agora trazer o primeiro vídeo para explicar para vocês e nós vamos assistir e ouvir aí a secretária de Cultura, Sandra Mara, falando sobre o projeto. Olá, hoje estamos aqui na Casa da Cultura para falar da Lei Paulo Gustavo. Essa lei tão importante para o meio cultural do nosso município. Eu gostaria de dizer que a responsabilidade da nossa Casa da Cultura, da Secretaria de Cultura, com a Lei Paulo Gustavo foi muito grande. Nós temos uma comissão de organização, execução e de pareceristas que foi criado por um decreto municipal. Então, nós estamos andando juridicamente correto. Eu queria falar também que a nossa Lei Paulo Gustavo, ela está em acordo com o nosso plano de ação aprovado pela Lei Federal, Lei Paulo Gustavo. Então, nós construímos essa lei a quatro mãos, né? Com a comissão, juntamente com o jurídico da nossa cidade. Então, essa lei, ela será executada da melhor forma possível. E eu gostaria muito que toda a população de Boa Esperança acessasse os meios de comunicação onde estão todas as informações necessárias para a execução da Lei Paulo Gustavo. Obrigada. Muito bem, aí a secretária de Cultura, Sandra, falando sobre o projeto, né, de uma forma geral. A Luciana de Figueiredo, ela vai falar com a gente agora, vai explanar mais sobre a lei. Vamos prestar atenção, você que é fazedor de cultura. Bom, a Lei Paulo Gustavo é a Lei Complementar 195 de 2022. E o seu decreto regulamentar saiu neste ano, é o de 11.525. Nos editais que nós publicamos, né, foram publicados 3 editais, o 05, o 06 e o 07. O 05 e o 06, eles se referem ao audiovisual e qualificação profissional. E o 07, ele é destinado às demais áreas culturais. Para que vocês tenham uma noção de como que está sendo trabalhado no município a Lei Paulo Gustavo, o município de Boa Esperança, nós recebemos, aliás, todos os municípios, né, receberam 2 recursos separadamente. Veio um recurso somente para o audiovisual e um outro recurso que será destinado para as demais áreas culturais. Então, para o audiovisual, nós recebemos um total de R$ 266.652. E para as demais áreas culturais, nós recebemos um total de R$ 108.017. Gostaria de esclarecer que não poderá haver duplicidade para os editais, né, na inscrição dos editais. Então, o proponente ele tem que avaliar qual é a vaga que ele quer concorrer. Né? Se por um acaso na hora que a gente for analisar toda a documentação e inscrição, nós verificarmos que há uma duplicidade de concorrência de vagas, o proponente ele terá que escolher qual prêmio ele vai querer concorrer, porque não haverá, né, pagamento duplo de premiação. No site da Prefeitura, nós publicamos todos os editais. Foi publicado também a consulta pública que nós fizemos ao município com relação à Lei Paulo Gustavo, que era uma exigência da lei, e também está lá todo o resultado do Cadastro Municipal de Cultura. Só para vocês terem uma ideia, 33% dos que responderam o cadastro receberam apoio da Lei Aldir Blanc. E em contrapartida, mais de 66% dos que receberam o cadastro não foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. E também existe lá no site da Prefeitura todo o resultado dos segmentos de atuação. Então, os editais, principalmente do artigo 8º, né, que vocês verificarão,
As vagas ofertadas em relação ao artigo 8º, que se refere às demais áreas culturais, nós pensamos essas vagas e levamos em consideração 2 pontos principais. Primeiro, uma busca ativa que nós fizemos no município, dentre os vários segmentos culturais que poderiam ser contemplados. E, segundo, o resultado do Cadastro Municipal de Cultura. Então, nós ofertamos as vagas, principalmente do artigo 8º, pensando necessariamente nas respostas que nós obtivemos do Cadastro Municipal de Cultura. Quero deixar claro que o Cadastro Municipal de Cultura, ele continua em aberto, então os agentes culturais que ainda não têm um interesse em fazer o Cadastro Municipal de Cultura, até mesmo para poder concorrer à Lei Aldir Blanc II, né, que está com a iminência da sua regulamentação ser aprovada a partir do ano que vem. Então, continua em aberto, então qualquer pessoa, qualquer dorense pode se inscrever no Cadastro Municipal de Cultura. Quem que pode concorrer aos editais? Com relação à produção de audiovisual, mais especificamente o artigo 6º, inciso 1 da Lei Paulo Gustavo, o recurso será destinado especificamente a pessoas jurídicas. Então, audiovisual, somente pessoas jurídicas. As demais vagas ofertadas, ou seja, o artigo 6º, inciso 3, que se refere à capacitação, formação e qualificação profissional, e o artigo 8º, que se refere às demais áreas culturais, nestes 2 editais podem participar pessoas físicas ou pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Muito bem, então tá aí, gente, olha... Se a pessoa, eu toco violão, eu faço vídeo, não sei o que, é um projeto só para cada pessoa, para dar oportunidade para os outros, né, para os produtores de audiovisual e também dos outros setores de cultura. Após você ler os editais que estão no site da prefeitura, né, você lê os editais, você tem todo uma coisa mais técnica. E quem vai explicar para a gente é a Larissa Reis. Através do plano de ação que foi elaborado a partir do mês de maio, nós fomos contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo. E eu vou estar explicando para vocês nesse momento sobre o artigo 8º da Lei Complementar 195, Lei Paulo Gustavo. Vou estar explicando a parte técnica sobre o edital. Primeiro ponto que todos devem se atentar, referente ao artigo 8º, é quem vai poder participar nesse edital. O que nós chamamos a atenção para você que tem interesse de participar do edital número 7 das demais áreas, você tem que se atentar a todos os segmentos culturais que estão sendo ofertados de vagas. Pode-se ressaltar que 37 vagas são disponibilizadas nesse edital número 7. Outro ponto importante são os requisitos obrigatórios. Todos devem se fazer a leitura desse edital para se observar todos os requisitos obrigatórios. Lembrando que as entregas dos envelopes é até o dia 20 de outubro. E nós, da Secretaria de Cultura, vamos estar recebendo os envelopes apenas lacrados. Outro ponto muito importante que nós devemos salientar neste exato momento, que todos que têm interesse de participar dos recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo são empresas, profissionais do segmento cultural, mediante comprovação anterior ao Covid-19, pois os recursos oriundos dessa lei são para ajudar aqueles artistas culturais que tiveram que ficar parados devido ao Covid-19. Temos que nos atentar aos anexos que estão vinculados aos editais. Sobre os envelopes, quando você for trazer o seu envelope lacrado, você deve colocar a folha de rosto, anexo 1, colada no envelope com todas as identificações corretas. Muito bem. Então, olha só, gente. Quem abriu o CNPJ após a pandemia não pode participar da Lei Paulo Gustavo. Então, se você que vai produzir um vídeo, que vai produzir um documentário, você tem que ter o CNPJ
antes da pandemia ou durante a pandemia. Os novos empreendedores culturais, quem fez CNPJ agora, vai participar da Lei Aldir Blanc II, que é a partir do ano que vem, 2024. O Tiago Nicásio também vai fazer um en passant, né, sobre a lei para vocês agora. A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei emergencial para incentivar e ajudar a retomada da cadeia produtiva com foco no audiovisual. Na época da pandemia, teve o auxílio emergencial para quem ficou desempregado, teve a Aldir Blanc, que teve uma abertura geral para os segmentos de cultura. Então, como o foco da Lei Paulo Gustavo é o audiovisual, nós temos um edital que vai contemplar mais de 20 documentários, produções audiovisuais. Esse edital ele é específico para pessoas jurídicas, porque foi um segmento que ficou muito debilitado na época da pandemia e não teve uma ajuda do governo. E nesse edital do audiovisual, ele foi elaborado de uma maneira muito simples, de uma maneira bem descentralizada para facilitar que todas as pessoas elas possam participar. Claro que sendo uma pessoa jurídica e que tem o CNAE de produção audiovisual. O edital ele tem alguns anexos que são modelos. Então ninguém precisa de inventar nada novo. É simplesmente pegar o edital, ver o modelo e preencher a sua proposta, fazer o seu projeto com base nos modelos. Então, o que você que vai fazer uma proposta para a gente tem que focar? Tem que focar na estruturação da sua ideia. E uma dica que eu dou para você é que, como nós vamos fazer a avaliação dos projetos, use algumas coisas criativas. Use um termo, um título criativo, detalhe quem que você deseja entrevistar, qual que é a banda que você quer produzir um videoclipe, para facilitar que nós, comissão de avaliação, tenhamos uma imaginação mais próxima da realidade do que você quer propor. Então, isso faz com que você tenha mais chance de ser selecionado. Com relação ao edital de qualificação profissional, ele é aberto tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. O objetivo da qualificação profissional é incentivar que mais pessoas façam parte do segmento cultural e se tornem também fazedor de cultura. Então, pessoa física que tenha algum tipo de curso, que faça alguma ação que entre na cadeia visual, seja elaboração de cenário, maquiagem artística, oficina de teatro, produção, você pode também fazer a sua proposta de curso. Você que não tem CNPJ, mas tem uma especialização, tem um saber na área cultural que dê para ser utilizado também relacionado à produção audiovisual, você também pode fazer a sua proposta. E é o mesmo esquema do edital da produção visual, audiovisual. Entra no edital, lê o modelo, preenche o modelo, que não tem basicamente erro. A seleção dos projetos vai ser por meio de critérios que também estão disponíveis nos editais e são muito objetivos. Então, não há nada de subjetividade na avaliação da comissão. Se você tem um critério, você vai receber a pontuação que tem no edital. Se você não tem, você não vai receber essa pontuação. Havendo algum tipo de empate, o edital também já determina como que vai ser o critério de desempate. A gente tem que deixar claro também que os editais eles foram elaborados com base na consulta pública realizada no município de Boa Esperança. Então, ele reflete a pluralidade da nossa sociedade. Ele visa atingir o maior número de pessoas, segmentos, etnias, raças, crenças do município. A nossa sociedade em Boa Esperança ela é plural. E a lei ela fala que nós devemos adequar a Lei Paulo Gustavo à realidade do nosso município. Então, se você analisar tanto o resultado da consulta pública como os editais, você vai ver que ela permite que o maior número de possíveis de pessoas possam participar. Por fim, eu peço que você que vai fazer um projeto, que queira participar de algum edital, seja do audiovisual ou da qualificação profissional, leia os editais. Se tiver alguma dúvida com relação à duplicidade, algum item que não ficou muito bem esclarecido, mande um e-mail para a Secretaria de Cultura, porque a gente pode fazer correções nos editais. Se tiver alguma coisa que tenha dúvida, a gente modifica, deixa mais claro, porque o nosso objetivo é atingir o maior número de fazedores de cultura no município e incentivar tanto a produção quanto a cadeia no geral.
E, por fim, falar que nós somos uma cidade amiga do audiovisual pelo governo do estado. Então, nós temos servidores da prefeitura que fizeram qualificação junto com a Empresa Mineira de Comunicação e com a Secretaria de Cultura. Então, nós somos profissionais que atuamos no dia a dia da cultura e nós temos a qualificação necessária tanto para propor os editais quanto para fazer essa avaliação. Mas, em caso de dúvidas, entre no site da prefeitura, Menu Superior Transparência, Lei Paulo Gustavo, que vai ter todos os documentos e informações necessárias. Olha, gente, tá muito simples. É só entrar no site da prefeitura e vai ver que tá realmente lá, tem os modelos. Então você que é produtor de audiovisual, você que é produtor de cultura, tem que entrar no edital, tem que dar uma olhada para ver se você encaixa nessa lei Paulo Gustavo, que passou pela Câmara Municipal. E o presidente da Câmara, o vereador José Walter, e também um secretário de obras representando a administração pública, fez questão de dar boa sorte para todos os fazedores de cultura de Boa Esperança. Eu estou hoje aqui na Casa da Cultura, representando mais uma vez a Câmara Municipal sobre a Lei Paulo Gustavo. Esse projeto já passou pela Câmara, a Câmara a gente fez toda a adequação necessária, devolveu para o Executivo e ele hoje está sendo colocado em prática. Então, os projetos que serão analisados aqui na Casa da Cultura, tenho certeza que vai vencer o melhor e eu só quero desejar boa sorte a todos. Pessoal, estou aqui representando a equipe de governo para falar da Lei Paulo Gustavo, que será tão importante no nosso município para o fomento ainda maior da cultura. Em 2019, quando fui secretário de Cultura, nós conseguimos implementar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E agora, com a Lei Paulo Gustavo, teremos mais um importante passo nesse fomento para a nossa cidade, para tantas pessoas que precisam. Um grande abraço e uma boa sorte a todos. Então, gente, olha, entre nos editais, vê os modelos, mãos a obras, né, mãos a obras. Lembrando que os certificados, aqueles que fizeram o cadastro municipal de cultura, ali em maio, mais no começo do ano, esses serão enviados por e-mails, tá? Esses cadastros até sexta-feira, até depois de amanhã, dia 6. Então, boa sorte para todo mundo que é fazedor de cultura e vamos atrás da verba que já está depositada aqui na cidade de Boa Esperança.